Então, pessoal, vamos começar esse capítulo. Vocês lembram que nós tínhamos seguido uma sequência de análises, de modelos, de cálculo e tudo? Primeiro, nós conseguimos identificar, do ponto de vista mais experimental, empírico, propriedades de uma lâmina em termos de propriedades dos seus constituintes, fibra, o reforço e a matriz. Depois, nós, para uma certa lâmina, agora considerado um corpo aparentemente, macroscopicamente homogêneo, porém ortotrópico, nós passamos por toda a modelagem de relação constitutiva, aplicando a lei de Hooke, principalmente para o estado do plano de tensões. Então, chegamos naquelas formulações matriciais da lei de Hooke, isso aplicado a uma lâmina. Em paralelo, no final da aula passada, nós tratamos dos modelos, as teorias de ruptura, de falha de uma lâmina. Então, tudo que nós tratamos até agora foi para uma lâmina. Só que materiais compostos, em forma de estruturas delgadas, não são feitas com uma única lâmina. São feitos com uma sobreposição de 2, 3, 50, 200 lâminas, dependendo do tipo do composto. Então, nós temos um laminado. O que então, do ponto de vista a peça como um todo, nós vamos considerar que seja delgada, então vai ser modelado com teoria de placa ou de casca. Então, vocês veem que... Bom, eu acredito que todos vocês fizeram elementos finitos A, não é isso? Exceto o Bruno. Tá. Então, quem fez lembra daquelas formulações para placas ou cascas. Você tem, do ponto de vista de equações diferenciais, de modelo matemático, você tem o contorno dessa placa, onde tem as vinculações ou algum carregamento. Você tem carregamentos, geralmente são distribuídos na superfície, embora possa ter alguma carga concentrada numa certa região, ou pelo menos distribuída em torno de uma certa região. Boa parte das vezes um carregamento que é transversal, embora possa haver algum carregamento coplanar também, aplicado na superfície. Então, é alguma coisa que tem uma certa similaridade com a situação de viga, apenas que, no caso de placa, são em duas dimensões. Então, você tem os apoios nas extremidades, uma carga distribuída transversal, e a resposta principal é o deslocamento transversal. Tá? Então, todos os modelos de flexão de placas, eles vão tentar fazer uma coisa que os modelos de viga fazem também. Vocês lembram? Viga é um corpo, como qualquer corpo, ele é tridimensional, só que se busca construir uma teoria que seja bidimensional, que todas as coisas possam ser descritas em funções incógnitas apenas de x e y, isto é, as coordenadas de uma superfície média. Então, todos os parâmetros são revertidos. Vocês lembram em viga que, por exemplo, as tensões eram convertidas em momentos internos, em esforços de momentos. Então, a espessura ela é integrada. O objetivo disso é sempre conseguir um modelo que você passa de um modelo triaxial, em que as variáveis dependem das três componentes, das três coordenadas, e passa para um modelo bidimensional, o que reduz o custo, reduz a dificuldade de obter solução analítica. É por isso que existem muitas soluções analíticas para problemas de placas, homogêneas ou não, e também torna mais rápido as soluções computacionais, por exemplo, por elementos finitos. Então, o que nós vamos ver aqui, nesse capítulo, esse aqui é o início da coisa, na realidade, mas esse capítulo vai colocar o cerne disso. O que é feito aqui é usar uma ou outra
das teorias que já existiam para modelar placas homogêneas, isotrópicas, que existiam desde o século XIX, e incorporar as adaptações necessárias para a situação que nós temos, que é uma placa que não é homogênea, que ela é constituída por camadas, onde cada camada tem sua espessura e suas propriedades de material. E usar isso e chegar por exemplo, primeira etapa vai ser chegar numa relação constitutiva envolvendo apenas entidades definidas na superfície de referência. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que nós precisamos ver é qual é o modelo cinemático que nós vamos usar. Qual a teoria, qual o conjunto de hipóteses cinemáticas. Isso vai definir o processo de transposição de uma situação tridimensional para uma situação plana. Tá? Essa aqui, nós vamos começar aqui esse capítulo colocando a teoria mais tradicional que existe em uso para tratar de painéis de materiais compostos. Até certo ponto, é a mesma teoria que vocês vão encontrar em quase todos os lugares, em todos os programas comerciais. A teoria que está por baixo das formulações de elementos finitos em programas comerciais e de muitas coisas que vocês vão fazer. O que foge disso são alguns aspectos que nós vamos ver depois, ou trabalhos com formulações mais sofisticadas, que geralmente são vistos em termos de pesquisa. Tá? Então, nós pegamos aqui as hipóteses de Kirchhoff. Kirchhoff, lembra, lá no século XIX. Tá? Então, esse conjunto de hipóteses ele é conhecido como hipótese de Kirchhoff quando você está estudando placas, e é conhecido como hipótese de Kirchhoff-Love quando se estuda cascas. Em ambos os casos, essas hipóteses elas têm validade. Se prova que o erro que elas acarretam são válidas quando o elemento é delgado, quando a parede é fina em relação às dimensões, quer dizer, a espessura pequena em relação às dimensões coplanares da placa. Tá? Então, numa placa, por exemplo, um problema padrão, uma placa retangular apoiada nas bordas com uma carga transversal, se obtém, por algum método mais detalhado, uma solução exata, você obtém uma solução também usando essas hipóteses aqui, hipótese de placa, e vê que o resultado obtido das hipóteses de placas ficam ali, vamos dizer, 0,1% de erro se em deslocamento, por exemplo, deslocamento transversal máximo, se o aspecto da placa for 100:1, isto é, o comprimento de uma lateral for 100 vezes ou 200 vezes maior que a espessura. Então, se chega a comparações, a avaliações de erro incorridos no modelo. Nós vamos ver algum desses resultados nos capítulos posteriores, quando nós começarmos a comparar realmente a solução dessas teorias usadas em materiais compostos, tipicamente, com soluções exatas tridimensionais. Então, vamos voltar aqui. Essas hipóteses, vocês, de certa forma, vocês conhecem isso de graduação. São as mesmas, basicamente, da teoria de flexão de viga, modelo de Euler-Bernoulli. Talvez vocês não conheçam o nome. Em graduação, muitas vezes, se apresenta como teoria de vigas longas ou teoria de vigas delgadas, né? Mas são as teorias, é o modelo, as hipóteses de Euler-Bernoulli para vigas delgadas. Então,
Você tem a cinemática aqui. Se você pega um segmento em algum ponto, x, y, antes disso, primeiro você define um sistema de coordenadas na placa. Como? Você coloca os eixos x e y numa superfície média ao longo da espessura, no meio, e o eixo z na direção normal à superfície. A partir daí você considera um segmento normal definido numa coordenada x, y sobre a superfície de referência e aplica o carregamento e tenta, no caso aqui, fazer hipóteses sobre como que esse segmento vai se deslocar como resposta a esse carregamento. Então, você tem um primeiro movimento, aqui está feito um detalhamento desse segmento, o segmento AD. Aqui o eixo X, o eixo Z. Então, nós fizemos um corte no plano XZ. Então, a gente pode decompor esse movimento descrito pelos pontos nesse segmento normal como uma translação de corpo rígido na direção X, que vai ser descrito como uma componente de deslocamento U0. Então, dá para ver que esse U0 independe de Z. Não é isso? Já que nós estamos dizendo que isso aqui é um movimento de corpo rígido, não está previsto aqui uma rotação, alguma diferença de deslocamento em X de um ponto para o outro. Então, isso aqui depende só de X e Y. Então, um movimento de translação na direção X, é claro, vai ter um outro movimento na direção Y, mas não estou colocando aqui na figura. Então, tudo que nós estamos vendo aqui nesse plano XZ vai acontecer de outra maneira, com outros valores, mas bem análogo, no plano YZ. Mas nesse plano aqui, você tem essa translação na direção X, aí você tem uma translação na direção transversal, que vai dar esse deslocamento transversal aqui, também em movimento de corpo rígido, esse W0. Então, se esse segmento aqui todo se translada na direção transversal por igual, como corpo rígido, novamente, esse W0 independe de Z. Certo? A terceira parte desse movimento vai ser uma rotação em torno do ponto B, no caso, em torno do ponto que está sobre a superfície de referência. E como hipóteses adicionais, vai se considerar que esse segmento vai permanecer reto. Então, aqui tem duas hipóteses bem distintas, cada uma com sua consequência. Uma, que esse segmento vai permanecer reto, é a primeira. A segunda é que o ângulo de rotação, que é esse psi-x aqui, vai ser exatamente igual ao ângulo de rotação do segmento do vetor normal aqui, original, que basicamente é a derivada de w em relação a x. Se você considerar w, que w é a função dessa curva deformada, a função que define a posição transversal, é a função w. Lógico, é a equação dessa curva aqui, né? Então, esse ângulo aqui vai ser a derivada de w em x. Novamente, se isso aqui permanece reto, esse ângulo independe de z. Ele é o mesmo ângulo para a normal inteira. Certo? Esse conjunto inteiro é o mesmo do modelo de Euler-Bernoulli para vigas. Ele é usado aqui como primeiro passo. Nós vamos ver tudo isso em detalhes, depois nós vamos relaxar uma dessas restrições. Nós vamos, posteriormente, considerar que essa rotação da normal possa ser, o que de fato ela é, distinta dessa rotação aqui. Veja que isso aqui tudo isso aqui são hipóteses. Hipótese que isso permanece reto, isso não é a realidade.
Se não permanece reto, então não há um psi aqui. Tá? Mas mesmo que isso aqui pudesse ser ajustado como uma reta, então haveria uma rotação psi, mesmo assim esse psi não é igual a isso. O que é feito, então existe um erro nessas hipóteses. Apenas que é provado que esse erro se torna, digamos, tolerável em engenharia quando a espessura é pequena. E aí não há um limite exato do que seja pequeno. Mas geralmente se usa 20:1, né? Uma largura típica da placa 20 ou 50 ou 100 vezes maior que a espessura. Certo? Essa é a ordem de grandeza que tem do que se chama placa fina. Certo? Basicamente, nessa distinção, se esse ângulo vai ser igual a esse ou não, é que é a distinção entre essa teoria de Kirchhoff, que isso aí foi depurado lá pela metade do século XIX, e a teoria chamada de Mindlin-Reisner, que foi praticamente um século depois, com muita coisa acontecido ali em torno dos anos 50, 1950, tá? Em que permite que isso aqui seja distinto, o que significa que vai ser uma teoria que vai permitir o trabalho, o trato com placas um tanto mais espessas que aquelas que são permitidas por essa teoria aqui. Ou, ao contrário, você pode ter a mesma espessura que você usa aqui, só que usando a outra teoria você tem um erro menor. Mas vamos continuar nessa teoria aqui, porque ela continua sendo incorporada na teoria de Mindlin. Tá? Então, como que nós colocamos tudo isso de forma matemática? Nós tínhamos uma lista de ideias. Isso é o que se chama de modelo físico. Lembra que eu tinha, acho que em algum momento, né, eu tinha distinguido aquelas entidades que existem na ciência. Você tem o fenômeno físico, que você observa, você tem o modelo físico, depois o modelo matemático, depois vamos ver como resolver esse modelo matemático. Tá? Então, o modelo físico é aquele entendimento de como que se imagina que as coisas ocorrem. Então, é isso aqui, eu imagino que isso aqui vai permanecer reto, imagino que isso aqui vai ser perpendicular àquilo ali, etc. Tá? Aí, agora tem uma parte de você reescrever isso numa formulação matemática. E isso é o que está colocado aqui. Você tem o deslocamento coplanar de um ponto, olha, numa posição x, y, z. Né? Então, é um ponto, por exemplo, esse ponto que está na posição C aqui. Ele não está nem no meio, nem nos extremos. É uma posição arbitrária. Então, ele está numa coordenada x, y da superfície de referência e uma certa posição ao longo da espessura. É um ponto arbitrário. O que acontece com ele? Quais são as 3 componentes de deslocamento dele? O componente Uzinho, Vzinho, U, V e W. Então, usando essas hipóteses, você tem o seguinte: o deslocamento na direção x, que é o U, desse ponto, vai ser o quê? Vai ser o mesmo deslocamento de B, isto é, vai ser o U0, quando você pega esse movimento de translação aqui. Só que o ponto C está aqui. Então, na verdade, primeiro ele chegou nessa posição aqui através do U0, depois nós temos que descontar andando para trás, lembra que o x está para lá, e aí, devido à rotação, eu tenho que descontar isso aqui. Só que agora, o que acontece? Nós vamos considerar, de forma geral,
um ângulo psi, de tal maneira que eu possa dizer o seguinte: se eu estou em pequenos, nós estamos aqui sempre no âmbito de teoria linearizada, teoria cinemática linear. Pequenos deslocamentos, pequenas rotações, pequenas deformações. Então, todos esses deslocamentos aqui têm que ser pequenos, naquele sentido, 1% de deformação, etc. O deslocamento transversal, ele não pode ser grande, como está colocado aqui. Ele, geralmente, para você ter erros aceitáveis, você tem que ter deslocamentos que sejam, digamos, via de regra, menores do que a metade da espessura, ou menor que a espessura da placa, para que você possa ter uma confiança de que os erros incorridos sejam aceitáveis. Tá? Então, esses ângulos, por exemplo, esse ângulo de rotação aqui, ou esse, não são como está desenhado aqui. Eles têm que ser ali na faixa de 1 grau, no máximo, 1, 2 graus. De forma que você está naquela faixa de ângulos em que a tangente ou o seno é igual ao valor do próprio ângulo, ou quase igual. Certo? Então, de forma que esse movimento daqui para cá, do ponto C, ele vai ser dado pelo ângulo vezes a cota ZC. Vai dar exatamente esse deslocamento aqui, na direção, ou quase na direção X. Então, a gente tem essa expressão. O movimento coplanar de um ponto na superfície de referência e a parcela devido à rotação, vezes E. Isso aqui, o movimento na direção X. Na direção Y, você tem o análogo, só que o movimento coplanar aqui, na direção Y, é o V0, depende só de X e Y, e você vai ter um outro ângulo de rotação, que também depende só de X e Y, vezes E. Certo? E, como parte de uma das hipóteses que tem ali, quais hipóteses? Aquela hipótese de que esse segmento aqui ele se move como um corpo rígido, o que significa que o comprimento dele permanece o mesmo. Isso é colocado dizendo que deformação é εz, deformação transversal é 0. Como consequência, o deslocamento transversal W de todos esses pontos é o mesmo, independe de Z. Então, você tem o U, V, e o W é uma função apenas, o W é igual a W0, depende apenas de X e Y. Então, qual foi a... Oi? O psi-x da fórmula seria o W'(x) da imagem, que seria a derivada de W em relação a x, certo? Isso, o que acontece? Nessa etapa aqui, nós estamos colocando ainda não incorporamos essa hipótese. Porque até esse ponto aqui, a gente ainda está livre para tratar com 5 funções, que é o que vai acontecer na teoria de Reissner-Mindry, a teoria de placa chamada semi-espessa. Lá nós vamos usar isso aqui. O que acontece? Ela vai ter 5 funções incógnitas, cada uma dependendo só de x e y. Significa funções coplanares, o 0 é V0, deslocamento transversal, e depois as duas rotações, psi-x e psi-y. Lá nós vamos lidar com isso. Aqui, nós vamos incorporar agora essa hipótese extra, que é o que caracteriza o modelo de Mindry, o modelo, desculpe, de Kirchhoff. Exatamente que esse ângulo é igual àquele. Então, quando a gente incorpora isso, aqui, você passa a ter o conjunto de deslocamentos decomposto dessa forma. Então, isso aqui é o retrato das hipóteses que você fez. Tudo que você fez lá naquele texto está escrito aqui. Cada uma daquelas argumentações que tem nesse texto aqui estão incorporadas aqui dentro. Isso aqui representa exatamente aquilo, a parte da idealização. Você vai construir uma outra teoria, essa outra teoria vai ter arrazoados e vai se cristalizar numa expressão de alguma maneira aqui. Correto? A partir desse ponto,
Uma pergunta. Sim. Ali o professor está dizendo W depende de X e Y, mas numa linha o W vai ser igual para todos esses pontos. Por exemplo, na linha D, C, B e A, o W vai ser igual para todos eles, isso? Isso. Independe de Z. Todo mundo tem o mesmo Z, o mesmo W. Tá, entendi. Bom, praticamente, nós poderíamos quase que ir para casa, isso é, se todo mundo já não estivesse em casa, mas... Porque o que acontece? Quando você escreve isso aqui, você está colocando uma representação do campo de deslocamentos. A partir daí, você agora acabou a sua fase de elucubrações, de decisões, etc. A partir desse ponto, você tem que entrar na máquina, na engrenagem, das equações gerais de mecânica do sólido, da mecânica do contínuo. Que são o quê? São aqueles 3 grandes grupos. Relações, deformação e deslocamento, a relação constitutiva, que vai relacionar deformações com tensões, e as equações de equilíbrio, que relacionam gradiente, componentes de gradiente de tensão. Correto? Então, agora nós simplesmente entramos nesse barco e vamos seguir e vamos ver aonde que ele vai nos levar. É bom que vocês tenham uma distinção clara disso. Por exemplo, eu não coloquei aqui todas as componentes, mas quando você leva isso aqui nas definições das relações de formação e deslocamento lineares, quais são elas? Epsilon-x é a derivada de u em x, epsilon-y, v de y, a deformação cisalhante no plano xy, a derivada de u em y, a derivada de v em x, e teria as outras, que eu não coloquei aqui. Mas o que vai ser o epsilon-z? Derivada de w em z. Já, por causa disso aqui, é zero. E pelo mesmo motivo, essas deformações cisalhantes aqui vão ser zero. Certo? Então, de fato, com essas hipóteses, nós ficamos reduzidos a 3 componentes de deformação. Se nós substituímos isso aqui, nós vamos ficar que as deformações ficam agora separadas em parcelas de funções incógnitas que dependem apenas de x e y. E o z fica separado, é como um processo de separação de variáveis. Nós temos uma função que depende só de z e outra função que depende só de x e y, isso em todos os termos. Quando você observa essa equação, você vai ver que existe um conjunto aqui, esse conjunto, que independe de z. E tem um outro conjunto aqui que depende linearmente de z, essas 3 parcelas aqui. Isso pode ser separado, cada um deles tem uma significação física, inclusive. Essas 3 partes aqui, que independem de z, elas vão constituir um vetor, então, aí ele colocado aqui, que vai ser denominado de deformações de membrana. Membrana, naquele sentido, aquela expressão que indica uma membrana como se fosse um balão de festa, um balão atmosférico, etc. Alguma coisa que é bem fina, em que todos os pontos, através da seção, estão submetidos à mesma tensão e à mesma deformação. É uma membrana. Isso vai ser designado essas letras aqui, epsilon x com a bolinha zero. Então, essa bolinha zero em cima sempre vai indicar valores na superfície de referência. Então, tanto para o deslocamento, então U0, valores na superfície de referência, epsilon zero também na superfície de referência. E a outra parcela que multiplica o z aqui, são essas segundas derivadas de w, estão colocadas aqui, ainda trazendo esse sinal menos,
vai ser designado por esse kappa. Isso não é bem um K. Tradicionalmente é usado um kappa minúsculo, uma letra grega, e vai ser conhecido como, isso na verdade é uma aproximação da curvatura que a placa assume em sua configuração flexionada. Curvatura aqui tem um significado exatamente daquele que vocês devem ter visto alguma vez na vida, em alguma disciplina de cálculo, que é aquela quantidade que caracteriza uma curva, por exemplo, num plano. Então, vocês lembram que em cada ponto de uma curva, você pode traçar uma normal, e ao longo dessa normal vai ter um ponto, chamado centro de curvatura, e você vai ter um raio de curvatura da curva naquele ponto. Seria um raio de curvatura, isso é mais fácil vocês enxergarem, e aí 1 sobre R, que é a inversa do raio, é a curvatura da curva naquele ponto. Então, essa placa é inicialmente plana. Então, se caracteriza como um raio de curvatura infinito. Então, é uma curvatura zero. Quando ela se flexiona, ela adquire um raio de curvatura em cada ponto finito. O inverso dele é a curvatura, cuja aproximação é obtida dessa forma. Tá certo? Então, isso aqui agora passa a ser decomposto dessa maneira aqui, onde cada termo desse aqui tem um significado. A deformação total, lembra que isso aqui varia em x, y, z, é decomposto em termos de z e de vetores que dependem apenas de x e y. Então, a deformação total tem uma parcela de membrana e uma parcela devido à curvatura. Isso vai ser sintetizado ainda mais nessa notação aqui, vetores para isso. Tá? Bom, essa aqui é a parte cinemática. Praticamente nessa teoria a gente acabou aí. O que nós temos a fazer agora é passar para tensões. Só que agora nós temos que levar em conta que nós temos um laminado. Um laminado que vai ter uma sequência de lâminas. Aqui nós começamos com mais convenções e nomenclatura. Nós vamos, como nós tínhamos visto, identificar um sistema de referência, um sistema de coordenadas, em que as coordenadas x, y, os eixos x e y estão sobre a superfície de referência, que tipicamente é colocado na superfície média do laminado, e o eixo z na direção normal, perpendicular. Então, dessa forma, nós numeramos as lâminas de 1 até n, começando a contagem a partir da superfície oposta aqui, a superfície inferior. Então, nós vamos ter, definido por essa orientação de z, nós vamos ter o que nós vamos chamar de superfície inferior e superior do laminado. Face inferior, face superior. Então, nós começamos a numeração a partir da face inferior. Isso aqui é quase universal, não chega a ser universal, mas existem alguns artigos que fazem o contrário. Mas esse aqui eu acredito que seja a maneira mais usual de vocês encontrarem na literatura. Numerar de baixo para cima, aqui. Então, cada lâmina dessa vai ter a sua espessura. Nós vamos usar essa letra minúscula K para indicar uma lâmina arbitrária, a késima lâmina. Então, a késima lâmina tem a sua própria espessura, ela é ortotrópica, vai ser considerada ortotrópica, e vai ter o seu próprio ângulo de orientação em relação ao eixo X. Então, as coisas vão ser sempre em relação ao eixo X, aqui, global. Então, é uma placa anisotrópica e heterogênea. Certo? O que significa? Vocês lembram que nós tínhamos reduzido no capítulo anterior a forma da lei de Hooke para estado plano de tensão, que ficava dessa maneira aqui. A diferença aqui é que essa matriz da lâmina rotacionada, ela depende
de qual seja a lâmina. Ela vai ser uma para cada lâmina K. Isso aqui e isso não tem nada a ver com a lâmina, porque isso aqui independe de Z. É o mesmo para o laminado inteiro. Onde que existe Z aqui? Ele aparece explicitamente aqui. Tá? Lembrando, isso aqui é o que nós deduzimos no capítulo anterior. Uma certa deformação, a matriz rotacionada e a tensão. Só que agora isso aqui varia linearmente em Z. Então fica dessa maneira. Então, isso aqui varia explicitamente em Z e isso aqui, indiretamente, também varia em Z. Porque conforme o Z, se você tiver um Z nessa posição, você vai precisar usar a matriz associada a essa lâmina. Ou essa, etc. Tá? Então, a gente pode escrever de maneira compacta essa relação dessa forma aqui. Eu coloco uma quantidade até grande de índices, marcadores, para, digamos, visualmente fica um tanto poluído. Mas tem uma vantagem de que, em qualquer equação, em qualquer página do livro que você tiver, se você bater o olho, você sabe de que lâmina você está tratando e qual é o sistema de coordenadas que está envolvido ali. Veja que, a partir de agora, tudo eu vou ter que dizer qual é a lâmina e qual é o sistema de coordenadas associado. Não adianta mais eu dizer que a tensão aqui é 20 megapascal. Eu tenho que saber em que sistema de coordenadas isso acontece. E em que ponto. Né? Então, nós vamos colocar esse xzinho aqui, como a gente já vinha fazendo antes, para indicar que se trata de componentes nas direções x e y. E aqui indicado esse LK, para indicar que é da lâmina K. Então, nós vamos ter o Q barra K, da lâmina K, e o resto aqui. Isso aqui independe, então. Certo? Nós vamos... Vamos fazer uma revisão rápida aqui, super rápida, porque nem todo mundo fez algum curso de placa ou mesmo aquele de elementos finitos, né? Então, nesse caso, vamos olhar aqui algumas características. Vocês lembram, só para pegar um pouco lá de trás, de viga, vocês lembram que viga a gente não trabalhava, digamos, a fórmula de flexão, a fórmula de tensão de viga. O que ela envolvia? Momento fletor, momento de inércia. Então, a geometria já estava colapsada em termos... Já não tinha mais uma seção transversal, tinha um único número que representava a seção transversal. Então, ficou colapsado em um ponto ao longo da linha neutra. Tá? Em placa, nós vamos ter algo similar. Nós vamos partir de tensões que variam ao longo da espessura e vamos gerar esforços. Esforço normal, esforço cortante, esforço momento. Tá? Então, a gente tem aqui uma figurinha de uma placa genérica. Nós consideramos aqui, na superfície de referência, o elemento diferencial, que está numa coordenada x, y. Se nós agora expandimos o volume diferencial através da espessura, nós temos isso aqui. Através da espessura, isso aqui é o dx, dy. Né? Então, aqui está a superfície de referência. Como que as tensões variam através da espessura? Acabamos de ver aqui. As tensões, através da espessura, variam de maneira linear. Pelo menos dentro de uma lâmina. Se você tiver, que nem nesse caso aqui, uma laminada, uma placa, que só tem uma lâmina, então a variação vai ser linear ao longo de toda a espessura do laminado, como está desenhado aqui.
certo? Bom, como que era feito em viga para passar de uma distribuição de tensões na seção transversal para um esforço de momento fletor, ou para um esforço normal? O que era feito era integrar as tensões ao longo, através de toda a espessura, aliás, de toda a seção transversal da viga. Nesse caso aqui, não tem como fazer isso. O que acontece? Você pode identificar aqui um elemento diferencial DZ, ok? Só que a placa, ela não tem uma largura. Ou, digamos, nós poderíamos pegar essa largura inteira daqui até ali, né? Vezes um elemento diferencial de espessura, que nem está aqui. Só que você observa que a própria tensão varia ao longo dessa direção, no caso que é x. Então, se eu integrar isso aqui, eu vou obter um número, mas que não terá grande utilidade, porque ele será uma coisa que vai variar, ele vai ser uma resultante de algo que varia muito de um ponto para o outro. Tá? De qualquer forma, o que é feito normalmente em teoria de placa e de casca é fazer integração só ao longo da espessura. Você integra de um lado ao outro. Então, por exemplo, se eu pego uma variação qualquer de tensão aqui e integro ao longo da espessura, eu vou obter um único valor. Agora, se eu pego a tensão que atua aqui, multiplico por esse dz, então eu tenho um elemento diferencial de força na direção x. Se eu pego esse elemento diferencial de força e multiplico por z, z passa a ser um braço de alavanca, eu tenho um elemento diferencial de momento em relação a esse ponto que está na superfície de referência. Se eu integro, eu somo todos esses elementos diferenciais de momento, eu passo a ter um momento resultante, como desenhado aqui. Então, ele passa a ser um momento que está com aquela orientação lá, se eu me basear nessa variação aqui de tensão σx. Certo? Então, eu posso ter um esforço. Se eu integrar a tensão em Z, eu vou obter um esforço na direção x, um nx. Você vê que esse nx ele não vai depender mais de Z, vai depender só de x e y. Nós integramos em Z. Esse momento aqui, ele também independe de Z. Agora, existe uma diferença aqui em relação ao caso de barra, de viga. Tá? O momento, o esforço de momento em viga, ele tem unidade de momento, ele é um momento mesmo. Ele tem unidade de newton-metro. Aqui, não. Aqui você tem tensão, newton, digamos, por metro quadrado, vezes a unidade de espessura, que é o dz. Então, qual é o resultado disso? Newton por metro. Isto é newton-metro por metro quadrado. Tá? Então, é newton por metro. Então, na realidade, a unidade desse esforço, por exemplo, desse esforço normal aqui, não será newton. Será newton por metro. Então, esses esforços aqui são esforços por unidade de comprimento. Unidade, qual comprimento? Dessa extensão aqui. Significa, basicamente, se isso aqui é 5 newtons por metro, significa 5 newtons por metro desse comprimento aqui. É claro que eu não preciso ter 1 metro de distância. Esse valor ele varia de ponto a ponto aqui ao longo dessa linha. Aqui ele pode ser 5 newton por metro, ali pode ser 10, pode ser 2, etc. É um número específico, que varia de ponto a ponto sobre a superfície de referência. Certo? Isso aqui é uma coisa que é um tanto cheio de detalhes. Vocês têm alguma dúvida
do que eu expliquei aqui? Ou... Significa que a força está variando tanto no eixo Z quanto no eixo X? Não, no eixo Y. Cada um desses esforços varia em x e y. Em cada ponto da superfície de referência, tem um valor diferente para cada esforço desse. Mas não varia em Z também, pela imagem? Esse esforço não varia mais em Z, morreu. Quem varia em Porque tu Z, entregou. Tá. quem varia em Z são as tensões. A integração em Z é Tá. exatamente feita para matar o Z. A influência do Z fica incorporado no processo de integração. Então as unidades no momento é Newton por metro. Não, digamos, a unidade, todos eles são por unidade de comprimento. Então, por exemplo, de momento, unidade de momento por metro. Significa Newton metro por metro. Tá. Tudo bem, se quiser cancelar, vai dizer que vai ser simplesmente Newton, né? Esse aqui é a unidade de força, que é Newton por metro. Entendi. Isso tudo é desenhado aqui para essas componentes. Agora, aqui, se eu pegar nessa outra direção, a tensão vai ser sigma y, né? Nessa face, quem atua é sigma y. E aí, quando eu integrar sigma y aqui, eu vou ter um outro esforço ny, que não será nx, será ny. E se eu multiplicar essa sigma y por z, eu terei um outro momento que vai estar orientado na direção x. Tá? Entendi. Aqui tem outras diferenças em relação à situação de viga. Como em viga, os esforços eram vetoriais, isto é, tinha dimensão de esforço normal, era força, momento fletor é momento, né? Os índices ali seguiam os índices cartesianos. Então, por exemplo, um momento torsor mx porque é um momento na direção x, em viga. Um momento fletor mz é porque é um momento que aponta na direção do eixo z. Aqui não. Aqui, os índices dos esforços não indicam a direção que o esforço aponta. Observa o detalhe, bem enfatizado. Em teoria de placa e casca, o índice dos esforços não indica a orientação do esforço. O que ele indica? Indica a orientação da tensão que deu origem àquele esforço. Olha só. Esse esforço mx aqui, esse x, ele é herança. Na verdade, esse mx está apontando para onde? Para y. Perceberam? Mas por que tem um x aqui? Porque ele indica que ele nasceu, a origem dele é tensão sigma x. Entendido isso? Sim. Ele está indicando a rotação, né? A rotação está indo fora de x, direção de x. Um deslocamento de um ponto está andando na direção x. Né? Se eu pegar esse ponto aqui, o efeito desse momento é fazer esse ponto se mover na direção x. É isso aí. Mas nem sempre. Digamos assim, o mais simples, aliás, é isso, mas o mais simples é pensar que isso aqui indica a tensão que deu origem. Por quê? Porque a gente vai ter também, por exemplo, algo que eu não desenhei aqui para não conturbar a figura, mas vamos pensar numa outra componente de tensão que atua nessa face aqui. Por exemplo, tal XZ. XZ atua nesse plano XZ aqui, esse plano. Então, as forcinhas das tensões estão verticais aqui. Só que elas variam ao longo dessa extensão, não é isso? Tal XZ. Essas flechinhas que eu coloquei aqui, elas variam em x, y e variam em z também. Quando você integrar isso aqui em z, vai dar uma força resultante, um Q, que depende de x e y. E o índice a ser usado,
esse x vai indicar que isso aqui é devido a tal xz. Vocês lembram da convenção dos índices nessas tensões aqui? Do tensor-tensão? O primeiro índice indica a normal da face que a tensão, que a componente atua. Essa face aqui tem normal x. Aí vem o primeiro índice. O segundo índice indica a orientação da força diferencial associada àquela tensão. Uma força que está em Z. Por isso é que chama XZ. Esse cortante aqui, ele aponta em Z, mas ele está numa face X. Certo? Essas variáveis Q e M e N, no caso, elas vão ser não bem uma força, né? É como se fosse uma tensão. Não é tensão, não. O que é para se entender melhor dela é como for esse momento. É como for. Mas no fim, tu está integrando uma tensão. Estou integrando a tensão. Morreu a tensão. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar isso para cá. Então, a etapa que tem aqui, você tem uma coisa que varia em Z, a tensão. Se eu integrar isso aqui em Z, vamos ver o que vai acontecer, olha só. Eu pego as três componentes de tensão e integro em Z. Ah, tá, uma coisa que eu não falei, nós vamos usar esse H maiúsculo para indicar sempre a espessura total do laminado. Tem outras coisas de notação aqui, é o seguinte, as cotas. Nós vamos indicar que a interface de cada lâmina, uma com a outra, vai ser indicada por Z. Então, por exemplo, ZK vai ser a cota, a coordenada Z, né? A cota da superfície superior da lâmina K. Então, essas cotas vão começar com Z1, que vai ser a cota superior da lâmina 1, até a cota ZN, que é da lâmina N. Para começar a contagem, você pode usar um Z0, que é a cota da superfície inferior do laminado. Como nós estamos colocando a superfície de referência no meio, então sempre isso aqui vai ser menos H sobre 2 e ali vai ser sempre mais H sobre 2. Quando eu digo que nós estamos colocando a superfície de referência no meio, é porque isso não é obrigatório. Só que, numa primeira exposição, as teorias são entendidas e mais facilmente visualizadas quando você faz isso, usa a superfície média. Nós poderíamos ter começado com outra superfície, só que teríamos que colocar mais termos para que as coisas fiquem corretas. De qualquer forma, onde quer que você coloque a superfície de referência, significa que todos os parâmetros estarão definidos para ela. Nós vamos voltar a isso depois. Significa, por exemplo, que o próprio apoio da placa é considerado que está aplicado ali, esse tracejado aqui. É que nem uma viga, né? Viga, quando no modelo ela vira uma linha, o apoio é nas extremidades da linha, naqueles pontos ali. No caso da placa, os apoios estão na borda dessa superfície de referência. Se eu tivesse desenvolvido a formulação, colocando a superfície de referência, por exemplo, aqui embaixo, significaria, quando eu for resolver o problema, os apoios estão montados nessa borda aqui. Correto? Isso aí, em programas comerciais, é possível você escolher onde colocar a superfície de referência de forma a adequar melhor os seus apoios e o seu carregamento. Mas, por enquanto, aqui nós vamos continuar dessa maneira, até o fim. Então, tá, vamos voltar aqui. Nós temos os 3 esforços normais, que é o resultado da simples integração das 3 tensões. Esses dois aqui, NX e NY, podem ser visualizados aqui. Então, o NX para cá e o NY para cá, que nem está nessa figura. NX e NY.
existe esse esforço NXY, que ele é resultado da integração da tensão cisalhante coplanar. Vamos fazer uma mini pausa aqui.